A periodicidade gráfica é como definimos a disposição do tempo no nosso gráfico, pois além da questão temporal, como minutos ou horas, precisamos definir a formação gráfica. Primeiramente, estamos vendo um gráfico de candles em uma periodicidade de 5 minutos. Para alterarmos, podemos ir no canto superior esquerdo e clicar no botão que nos aponta a periodicidade ao lado de novo gráfico. Nesta primeira lista, irá nos mostrar primeiro a lista dos recentes, que serão as periodicidades que usamos recentemente. Logo abaixo temos uma coluna com minutos, onde temos as opções de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos. Por exemplo, se selecionarmos a opção de 15 minutos, significa que cada candle em nosso gráfico é constituído por 15 minutos de negociações. Também podemos clicar na opção minutos e podemos definir manualmente a quantidade de minutos que queremos definir os candles de nosso gráfico. Por exemplo, se colocarmos 2 e dermos um OK, agora os candles serão fechados a cada 2 minutos. Bom, voltando para a lista de periodicidades, temos a opção Tempo, onde podemos escolher entre as periodicidades diária, semanal, mensal e anual. E funciona da mesma forma que os minutos. A diferença é que cada candle é formado por um período maior. Da mesma forma, podemos clicar na opção Tempo e definir a quantidade de dias manualmente. Abaixo, ainda temos a opção Renko, que é um gráfico atemporal, ou seja, ele não considera o fator tempo em sua composição. Sendo assim, o único fator é o preço. Então, determinamos quantos pontos são necessários para fechar um box de Renko. Por exemplo, sendo 3 Renkos, caso a movimentação seja no mesmo sentido que o box anterior, será necessário 3 ticks para que um novo box seja formado. Vamos selecionar a opção. Notem como fica um gráfico de 3R. Agora, caso a movimentação seja contra, serão necessários 3 ticks mais 2. Isso acontece pois o box de sentido contrário só é formado quando ele é superado em 2 boxes. Então, são necessários 5 ticks para sua formação. Caso você ainda não saiba, ticks é a menor variação do ativo que você está operando. Por exemplo, se você estiver operando contratos de índice, um tick será igual a 5 pontos. Se você estiver operando contratos de dólar, um tick será igual a meio ponto. Agora, se você estiver operando ações, um tick será igual a 1 centavo. Então fique atento ao tipo de ativo que você está operando. Ainda podemos selecionar a opção Renko e estipular manualmente a quantidade de níveis de preço no nosso gráfico. Se você ainda ficou na dúvida, confira na descrição um vídeo especial onde detalhamos tudo sobre o gráfico Renko. Bom, por último, ainda podemos ir em mais períodos e estipular as quantidades no campo número e selecionar opções de formações gráficas no campo período. Dentro desta lista temos várias opções, porém os mais utilizados são o gráfico de candles padrão, onde selecionamos a periodicidade de 1 minuto, 5 minutos diário e o gráfico de Renko, que abordamos anteriormente. E também o gráfico de pontos. Temos também outras formações gráficas, como o gráfico de range, ponto figura e CAG, que são formações únicas e diferentes, assim como o padrão de gráfico Renko, que são formações únicas e diferentes, assim como o gráfico de candle e Renko. Por último, você ainda pode trocar a periodicidade do seu gráfico simplesmente digitando sobre ele. Por exemplo, digitando 5, você poderá escolher entre as periodicidades de 5 minutos, 5 pontos, 5 trades, entre outras opções. Para a troca de periodicidade, seria isso. Um grande abraço. O recurso de agrupamento por tempo nos ajuda a trabalhar com vários gráficos e alternar rapidamente a periodicidade de todos ao mesmo tempo. Primeiro, vamos abrir algumas janelas gráficas. Vamos no canto esquerdo em novo gráfico e vamos abrir 4 janelas gráficas. Vamos ajustar as janelas em nosso Profit e então agora podemos fazer o agrupamento. Clicamos no ícone de um pequeno relógio na opção Agrupamento por Tempo e então designamos um grupo. Colocamos o grupo 1 e agora vamos repetir o processo para todas as janelas gráficas. Pronto, agora todas no mesmo grupo, basta trocar a periodicidade de uma das janelas para trocar em todas elas.
Agora, como exemplo, podemos trocar a periodicidade da janela gráfica da Petrobras para 15 minutos e percebam que todas as janelas vão alterar ao mesmo tempo. E a partir de agora, todas as janelas estão na periodicidade de 15 minutos. Também é possível trocarmos a periodicidade para gráficos atemporais. Por exemplo, vamos colocar 10 ticks do gráfico Renko. Digitamos 10R, selecionamos a opção de 10 ticks e damos um OK. Agora, todas as janelas gráficas estão com o gráfico Renko de 10R. Você também poderá separar os grupos. Por exemplo, vamos colocar os gráficos abaixo para o grupo 2. Então, se eu alterar a periodicidade, por exemplo, para 5 minutos, em algum dos gráficos abaixo, somente esses dois gráficos serão alterados. Você também pode designar diversos grupos diferentes e combinações como desejar. Então, agora você poderá trabalhar com diversos gráficos e alterar as periodicidades em todos eles rapidamente. A escala de preços é como o gráfico será mostrado, ou seja, ela nos mostra a evolução dos valores e influencia em como o trader vê a variação do preço e, consequentemente, os candles. É esta escala vertical, que vemos no lado direito do gráfico. Dentro do gráfico temos duas opções de escala, aritmética e logarítmica. Cada uma nos mostra versões diferentes de como vemos a escala, o que causa algumas alterações no nosso gráfico. Por exemplo, no gráfico que estamos vendo, já está aplicada a escala aritmética. Essa é uma escala que tem uma oscilação linear, nominal, ou seja, é uma escala onde o preço é estático, se move centavo a centavo ou ponto a ponto. A aritmética é bastante utilizada para acompanhar a cotação de contratos futuros, como por exemplo, índice dólar, pois a variação é medida em pontos, e o que importa nas operações normalmente são quantos pontos você ganhou ou quantos pontos você perdeu. Também temos a escala logarítmica. Para alterarmos temos duas opções. Primeiro, podemos ir em Ferramentas, Configurações, Aparência e na aba Aparência podemos marcar a opção Escala Logarítmica. Para alterar, clicamos no botão Aplicar a Todos, damos um OK, será aplicado a todos os gráficos. Então podemos clicar OK. Notem como ficou a escala agora. A escala logarítmica é diferente da aritmética. É uma escala que oscila percentualmente. Por exemplo, no caso de uma ação, o que importa durante as operações é a variação percentual. Por isso, para cada faixa de preço das ações, o percentual será diferente em relação à quantidade de centavos que o ativo está movimentando. Quando uma ação que vale R$1 sobe 10%, o preço irá se movimentar 10 centavos. Porém, quando uma ação de R$30 sobe os mesmos 10%, o preço irá movimentar 30 centavos. Por esse motivo, ela é mais utilizada principalmente para ver cotações de ações para swing trade, pois usando a escala logarítmica podemos ver as mudanças do preço com mais clareza, o que auxilia na inserção de estudos gráficos, como por exemplo linhas de tendência. Vejamos um exemplo aqui em BID 4. Notem como a escala muda percentualmente em cada nível de preço. Também podemos alterar de um modo diferente. Podemos clicar com o botão direito sobre a escala de preços e ir em Tipo e alterar diretamente, escala logarítmica ou aritmética. Mas lembrem, pessoal, este segundo método de alteração não é considerado default, ou seja, sempre quando você alterar por este segundo método, será aplicado as alterações somente no gráfico que você está trabalhando, neste caso, BID 4. Fiquem ligados, no próximo vídeo vamos abordar como customizar as escalas de preço e o grid da escala. Um abraço! A escala de preços é como o gráfico será mostrado, ou seja, ela nos mostra a evolução dos valores e influencia em como o trader vê a variação do preço e, consequentemente, os candles. No Profit, é possível a separação do intervalo da escala de forma fixa para você aprimorar a sua visão de mercado. Para realizar essa alteração, podemos clicar com o botão direito sobre a escala de preços, ao lado direito do gráfico, e vamos em Propriedades da escala. Agora, na aba Grade Automática, podemos selecionar a opção Intervalo e então teremos dois campos. O primeiro campo, vamos estipular qual o espaçamento da nossa escala em ticks. Para quem não sabe, ticks é a menor variação de preço de um ativo, ou seja, um tick no mini índice equivale a 5 pontos, um tick no mini dólar equivale a meio ponto,
e um tick no mercado de ações equivale a 1 centavo. Antes de realizar essa configuração, verifique qual ativo você deseja realizar essa customização, pois dependendo do ativo, talvez seja necessário uma melhor calibragem da quantidade de ticks. Neste exemplo, vamos utilizar um mini índice e queremos colocar um espaçamento de 100 em 100 pontos. Então, vamos colocar 20 ticks e no campo abaixo, preço referência, vamos setar um nível de preço no qual o espaçamento irá se guiar. Vamos colocar 101 mil pontos. Para evitarmos números quebrados e pronto. Vamos dar um OK. Notem agora em nosso gráfico que a nossa escala de preço está nos mostrando uma variação de 100 em 100 pontos. Caso queira, você ainda pode realizar as demais customizações ou ativar o grid clicando com o botão direito sobre a escala, indo em Propriedades, novamente na aba Grade Automática, marcar a opção Visível e dar um OK. Faça um bom uso deste recurso e bons trades!